Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo a continuação do capítulo 13 do primeiro livro dos Reis. Este capítulo 13 você estava ouvindo? Você que ouviu a leitura anterior? Porque só dá para entender se você estiver acompanhando. Deus havia mandado um profeta de Judá a Betel para profetizar no altar que Jeroboão havia construído, com os bezerros de ouro para o povo adorar. E Deus falou para aquele profeta que ele não comesse pão e não bebesse água em Betel. E ele até tentou obedecer à voz de Deus, mas ele se deparou com um profeta velho e falso profeta que disse para ele que ele podia comer pão sim e beber água, que Deus estava falando. E ele acreditou. E Deus havia dito que se ele fizesse isso, ele ia morrer. Mas ele desobedeceu a Deus, ouviu o profeta velho, que o enganou, e ele comeu pão e bebeu água, e ele acabou morrendo. E você então... Eu vou até repetir o versículo 24 do capítulo 13 do primeiro livro de Reis, para que você possa relembrar o que aconteceu com este homem. Eu vou ler o versículo 23 também. É uma repetição, porque já está gravado na leitura anterior. Sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Versículo 25. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo-o, o profeta que o fizera voltar do caminho disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai meu jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar, porque foi esse profeta velho que o convenceu, que profetizou para ele que Deus estava dizendo que ele podia sim comer pão e beber água. Então este profeta velho sabia que ele tinha sido o único, quer dizer, foi culpado também, que o primeiro culpado foi o profeta novo que desobedeceu a Deus. E continuando, e colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro e pranteou-no, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria. Lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E foi isso causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Você continua ouvindo a leitura?
do livro de 1 Reis. Estarei lendo agora o capítulo 14. Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Esse profeta Aías é o mesmo que já havia profetizado para Jeroboão no capítulo 12 do livro de Reis. Quando ele profetizou para ele, eu vou ler para você só para relembrar o versículo 21 do capítulo 12, que diz assim: Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então, você veja bem, no versículo 21, Roboão, ele veio para lutar e ficar com todo o reino. Mas Deus já havia falado para Jeroboão no capítulo 11, no versículo 10, no versículo 30 do capítulo 11, diz assim: E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Então ele já era avisado por Deus que ele seria rei daquelas 10 tribos. Então não era para Jeroboão fazer bezerro de ouro, não era para Jeroboão levar o povo a adorar bezerro de ouro. Ele sabia que ele estava errado. Então este mesmo profeta que profetizou que Deus ia colocá-lo como rei do reino norte, esse mesmo profeta Aías agora fala com Jeroboão. Então diz assim: Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Capítulo 14 do primeiro livro de Reis. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. O filho de Jeroboão estava doente. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti todei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Então eu parei no versículo 10 do capítulo 14 do primeiro livro de Reis. Eu sempre repito para você guardar bem. Ouça a continuação desta história na próxima gravação, a partir do versículo 11 do capítulo 14 do primeiro livro de Reis. Não deixe de ouvir.